Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer a gente estar de volta aqui ao GEAP, trazendo o abraço fraterno de todos que fazem o Grupo Espírita Esperança, lá de Camaragibe, a casa onde a gente trabalha. E sempre importante, quando a gente vem falar e trazer esse tema, a gente sempre gosta de frisar que esses assuntos, a nossa casa ela tem esse foco como educação do espírito, e que esses temas eles são muito discutidos, são muito estudados dentro da nossa casa, que são justamente os nossos sentimentos e emoções. E eu sempre gosto de ressaltar isso, já avisar, na verdade, quando a gente vai falar desse tema, porque esse é um tema que incomoda. E o meu objetivo aqui hoje vai ser realmente incomodar. Então, se vocês saírem daqui hoje incomodados, eu terei alcançado o meu objetivo. Muito mais interessada que vocês achem a minha palestra linda e maravilhosa, eu espero que vocês achem ela bem incômoda. Então, bom incômodo para vocês a partir de agora. Bom, gente, carência e seus reflexos nas relações é o tema que nós estamos convidando todos nós hoje a fazer uma reflexão, porque esse tema é um tema que ele está muito mais presente na nossa vida de relação do que a gente imagina. E, ao contrário do que algumas pessoas acham, ele não é um tema que tem relação direta apenas com o sexo feminino. Muito pelo contrário. Ele é um tema que é inerente a todo e qualquer espírito que esteja encarnado aqui em nosso planeta e também aos desencarnados que se encontram por aqui hoje e que vieram por aqui para assistir. Nosso trabalho está pautado nessas obras. A gente sempre gosta de destacar as obras que a gente trabalha. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Ícaro Redimido, do Espírito Adamastor, pelo médium Gilson Freire, que inclusive tem aqui na livraria. A trilogia completa tem aqui. O Emoções que Curam e o Mereça Ser Feliz, que são 2 livros da Irmã Cidufo, pelo médium Vanderlei Soares. Então, tínhamos muitas outras obras onde poderíamos ter mergulhado, mas essas 4 aqui foram a que nós escolhemos para subsidiar o nosso trabalho de hoje. E a gente vai começar esse trabalho, primeiro refletindo um pouquinho sobre esse conceito do que é carência. No Dicionário do Mundo, a gente encontra essa definição para carência: a falta de algo necessário, uma privação, uma necessidade afetiva. Olha, e aí a gente vai ter que começar já a refletir. Se nós somos filhos de Deus, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como é que está nos faltando algo? Do que é que nós estamos privados? Alguma coisa não está encaixando aí entre esses conceitos. E aí a gente vai tentar, nesse primeiro momento, tentar entender hoje o que é que causa essa privação, esse vazio, essa carência em nós, seres humanos. Antes da gente entrar de cabeça aqui no tema carência, a gente vai ter que primeiro trabalhar outros 2 conceitos para a gente entender o raciocínio do que a gente vai falar. E a gente vai ter que primeiro trabalhar com esses 2 conceitos: hiperegotismo e hipoegotismo. No hiperegotismo, nós temos uma exagerada ou um exagerado crescimento do nosso ego. É aquele ego que é completamente inflado, é aquele que é o cara, né? É aquele que se acha. Ele é o certo, ele é o correto, só ele sabe fazer as coisas, só ele é quem sabe julgar melhor as coisas. Então, um ego hiperinflado é um ego que não cabe dentro de si. Então, tem, às vezes, um problema de caber dentro do próprio corpo, tamanha a sua importância. No hiperegotismo,
hipoegotismo, nós vamos ter exatamente o sentido oposto, ou seja, a exagerada queda deste ego. Então, é o outro extremo desse ego e, igualmente, é um extremo adoecido, porque tanto no hiperegotismo como no hipoegotismo, nós temos aí um ego adoecido, porque nós estamos transitando no exagero dos dois opostos. Mergulhando um pouquinho mais no conceito. No exercício do hiperegotismo, o ser utiliza atitudes e empreende hábitos que, em seu conjunto, são chamados de hiperpsiquia, caracterizada por grande determinação, exagerada autoconfiança, exaltada busca de prazeres e desmedida presunção, expressando-se a arrogância em toda a sua pujança. O hiperegotismo é uma doença que nos acompanha há tempos na jornada da vida, tendo se incorporado como um hábito em nossa personalidade. Então, o ego superegóico, hiperegóico, ele cria um conjunto de situações, um conjunto, digamos assim, de... faltou o termozinho aqui agora. Sintomas que caracteriza o que se chama de hiperpsiquia, que é um exagerado movimento da nossa psique. É um exagerado movimento cerebral. Então, isso é caracterizado por o quê? Uma grande determinação, determinado ao extremo, muitas vezes até também no equívoco, não para pensar muitas vezes nas consequências dos atos, a exagerada autoconfiança, a exaltada busca de prazeres e a desmedida presunção são algumas dessas características que significam muitas vezes um ato de arrogância em todo o seu esplendor. Vejam que todos esses dados estão num capítulo chamado Fisiopatologia da Arrogância, que é um capítulo muito interessante desse livro. A força mental inadequadamente hiperimpulsionada vai embalar energias perispirituais, dinamizando-as inadequadamente. Ou seja, essa força mental que trabalha no excesso do hiperegotismo, ela começa também a movimentar energias do nosso perispírito também de forma equivocada. Uma vez, contudo, atingida a sua máxima capacidade hipertrófica, as forças espirituais dilatadas iniciarão a inevitável retração compensatória. Dilatando-se o pêndulo psíquico para um de seus lados, o movimento compensador e de direção oposta, ele surge como uma necessidade imposta pela lei de equilíbrio. Mesmo que a pessoa não queira, ela acontece. Porque a lei de equilíbrio pede que nós estejamos na linha do meio termo. Então, se nós estivermos no excesso para cima ou no excesso para baixo, naturalmente a lei de equilíbrio vai nos chamar a atenção em algum momento dessa caminhada para que a coisa se estabilize. E aí pede toda uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Um exemplo, só para a gente entender um pouquinho essa coisa da hiperpsiquia e do que ela causa, quando ele diz que embala energias perispirituais dinamizadas inadequadamente. Quando a gente está com uma ansiedade, tem gente que desconta na comida, não é verdade? Se mete a comer, tome comer. Daqui a pouco a pessoa está obesa, às vezes. Existem pessoas que passam a vida tão ansiosas, tão carentes, que vão compensar isso na comida. E aí você termina se tornando uma pessoa obesa. Em alguns exemplos, e aí para a gente conceituar melhor essa hiperpsiquia, vamos falar que essa pessoa está com uma obesidade mórbida. A obesidade mórbida é a exacerbação da nossa expansão física, não é verdade? A pessoa não consegue emagrecer, ela está expandindo e ela vai expandindo e ela vai expandindo e ela não consegue parar de expandir.
E aí, o que é que ela tem que fazer? Muitos casos, ela tem que fazer uma cirurgia para poder voltar ao normal. E como é que é o efeito contrário? O que é que acontece com o obeso mórbido quando faz aquela cirurgia que atrofia o estômago? Emagrece. Mas ele emagrece devagarinho? Como é que é? É uma queda, né? Você sai de um extremo para o outro. Então, é isso que ele está falando aqui nesse parágrafo. É uma comparação só para a gente ter uma ideia. É exatamente isso. Então, quando a gente entra no processo da hiperpsiquia, que a gente chega no máximo da nossa arrogância, no máximo do que a gente pode pisar nos outros, nos relacionamentos, porque a pessoa hiper-egóica, ela é eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, 15º eu. Em 20º lugar, quem é que vem? Eu. Então, ela é de uma arrogância acerca do que ela é, do que ela faz, do que ela pensa, que tem gente que nem pisa no chão, né? Parece que flutua. Como se o mundo não merecia nem que ela pisasse. Então, o hiperegóico, e o que é muito pior, ele não tem a noção de que isso é uma doença. E aí, nesse estágio, a gente não percebe, mas a gente passa por cima das pessoas, a gente pisa, muitas vezes, por cima das pessoas de dentro de casa. Não vamos nem falando só no trabalho, não. Já começa dentro da família o processo de subjugação, de pisar nos entes queridos que estão ali no entorno. Ele vai levar isso para o seu trabalho, ele vai levar para a sua relação social, ele vai levar isso para a sua relação religiosa. Então, o hiperegóico, ele é uma pessoa que ele não tem a mínima noção do tamanho do orgulho e da doença que ele carrega. Até que a lei diz para ele, fofo, você vai ter que parar por aqui. E aí ela começa a fazer a pressão justamente para o inverso. Então, começa um processo de queda. E é uma reação de igual proporção à subida. Do mesmo jeito que a gente sobe, a gente cai. Então, se eu subir, vamos dar um exemplo, assim na terra como no céu, como ensinou Jesus. Se eu subir de função da minha empresa, pisando nos outros, fazendo grampos, fazendo arrumadinho para derrubar, aquelas coisas todas, e eu subo, pode ter certeza que lá na frente, do mesmo jeito e rapidez com que eu subi, também pela lei de causa e de efeito, eu estarei sujeito a cair. E a ser vítima das mesmas coisas que eu facultei ao outro. Então, a lei, gente, ela não é uma lei de castigo, ela é apenas uma lei que dentro do Espiritismo a gente aprende uma leizinha chamada ação e... Então, toda reação significa que antes houve uma ação que a desencadeou. Então, é bom quando a gente entende isso e que a gente preste bastante atenção a essa lei, porque ela é uma lei que rege a nossa existência como um todo, em absolutamente tudo que a gente faz na nossa vida. A retração psíquica, ela também vai ser exacerbada, carreando consigo todas as energias perispirituais e físicas, situando-a justamente no oposto das intenções inicialmente pretendidas pelo ser, posicionando-o agora no hipoegotismo, ou seja, na queda exagerada do seu ego. O sabor das errôneas vitórias se torna um pesar, configurando o que denominamos hipopsiquia, e que a medicina terrena identifica como doença depressiva. É muito interessante porque a pessoa, quando entra nesse estágio do hipoegotismo, ela entra justamente na queda do oposto e tudo aquilo que ela havia conseguido através da sua arrogância começa a lhe pesar. Então, passa de vitória a ser um incômodo. Passa da vitória a ser uma vergonha. Ele começa a se incomodar com essas pseudos-conquistas que foram
alcançadas de forma equivocada. E aí, isso começa a criar mentalmente nele uma situação contrária, uma situação de derrota, uma situação de culpa, muitas vezes uma situação de remorso e um processo de autodestruição de si, da sua imagem, daquilo que ele construiu, do profissional, do pai, enfim, na situação em que ele esteja inserido. Isso vai influir na vida dessa pessoa como um todo. Não é numa área específica em que isso vai se manifestar, mas isso vai reverberar na vida da pessoa como uma coisa só. Então, essa retração psíquica que acontece, ela começa ao contrário. Então, se antes eu queria subir, se antes eu queria passar nos outros, eu começo a fugir. Eu começo a querer me esconder. Eu começo a querer negar as coisas, a negar o que eu sou, a negar o que eu tenho, a negar as minhas qualidades, e por aí vai. A arrogância, ela perde a sua expressão, e o ególatra, da sua exaltada posição de valia, precipita-se, mesmo sem desejar, na deterioração dos bens roubados da vida, configurando-se assim a derrocada da autoestima. Foi embora a autoestima da criatura. Ele passa a não se sentir mais filho de Deus, ele deixa de se achar alguém que é merecedor de ser feliz, de ser amado. O orgulho se humilha na menos-valia e automaticamente a alegria foge da alma. As angústias que habitam os recessos profundos do involuído despertam, convocadas para a sua educação, corroendo todos os seus valores errôneos. O desânimo graça terreno, o crescimento desmedido por ação reativa é forjado ao recolhimento e à contração. Destaco aqui essa frase quando ele diz que as angústias que habitam os recessos profundos do involuído despertam, convocadas para a sua educação. Por quê? Porque o processo de arrogância, na verdade, ele é uma máscara da insegurança. O ser inseguro, o ser que não tem segurança do que é, o ser que tem medo de perder, que não sabe da sua capacidade, ele usa da arrogância como uma autodefesa para se proteger do ataque que ele acha que vem de fora, e também para se proteger de si próprio, para se proteger da sua própria fraqueza. No homem, então, nos seres encarnados em corpos masculinos, isso fica muito mais saliente, porque nós vivemos numa sociedade que educou o homem para não ser frágil. O homem, ele não pode demonstrar medo, ele não pode demonstrar insegurança. Desculpa. Ele não pode. Ele tem que saber o que fazer, ele tem que decidir. Tem que ser ele que tem que tomar as decisões. E aí, no medo, ele se espalha, ele se alicerça na arrogância. Acha que sabe e muitas vezes não sabe. Então, quando a gente entra no processo do hipoegotismo, dessa exaltada posição de valia que ele se achava, ele vai para o extremo contrário. Então, ele passa a se achar absolutamente um nada. E aí, o orgulho vai embora. O orgulho se transforma no... Ainda é orgulho, mas ele vai se transformar num processo de menos-valia. Eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não tenho capacidade para nada, eu não sirvo para absolutamente mais nada. E aí, o que é que acontece? Aquilo que estava escondido por trás da arrogância começa a aparecer, vai eclodir. Todas aquelas angústias que eu tentava mascarar, para que elas não aparecessem nessa minha soberba, elas começam a pipocar. E tem que pipocar mesmo, porque só encarando exatamente o que eu sou, e encarar o que eu sou significa encarar o que eu sinto, sem fugir dos meus sentimentos, é que eu vou poder saber, primeiro, quem eu sou, segundo, construir
a verdadeira pessoa que eu devo ser. Enquanto eu fujo de mim, eu não me resolvo. Eu não resolvo meus problemas, eu não resolvo meus conflitos. E não tem absolutamente nada externo que tenha essa capacidade de resolução dos nossos problemas internos. Absolutamente nada. Toda e qualquer solução do problema que nos trouxe aqui hoje ao GEAP para vir fazer um tratamento, tenham ciência, começa dentro de cada um de vocês. Os espíritos, eles estão aqui única e exclusivamente para dar uma mão. Mas não adianta eles estenderem a mão se vocês também não estiverem desejosos de estender a mão e pegar na mão deles para juntos fazerem a coisa acontecer. Então, no processo que a gente entra aqui do hipoegotismo, a gente não aceita ou não se sente, por exemplo, merecedor de ser ajudado. E o desvalimento, nos diz Adamastor, é a colheita obrigatória dos excessos empreendidos, vicejando a menos-valia onde existiu a supervalia. Claro! É a lógica da situação. Aquele que se sente carente de valores pessoais e que vive premido por angústias depressivas inexplicáveis, encontrará sempre, em prévia e aparatosa exaltação orgulhosa do seu eu, a causa da inaparente contração da sua personalidade, identificada comumente em justaposta existência anterior. Por que isso, gente? Porque o carente é um egoísta. O carente é um egoísta. A depressão, ela é motivada em nós pelo nosso egoísmo. Esse livro, o Ícaro do Redimido, ele, para mim, é o principal, para não dizer o principal livro espírita que fala sobre o tema suicídio e depressão. E eu gosto muito do Adamastor porque ele não alivia. Ele é bem claro e ele é bem direto quando ele diz: o depressivo é um egoísta. É uma pessoa que não aceita a vida como ela é, não aceita a realidade como ela é, não se aceita. E aí, quando a vida não responde ao que ele quer, da forma como ele quer, ele se revolta. Da revolta, entra o processo de autodestruição, que entra na depressão. Então, gente, estou falando de conhecimento de causa porque eu também já tive depressão. Então, não estou falando de ninguém, tá? Estou falando de mim. Posso falar tranquilamente da situação. Então, quem se sente hoje carente, uma pessoa que não se vê merecedora de nada, que não consegue ver os seus atrativos, pode ter certeza que se você não está encontrando aqui e agora os motivos para que isso acontecesse, lá atrás tem uma explicação. Em algum momento lá atrás das suas existências, você pisou nas nuvens. Você passou por cima de pessoas que você amava, você desprezou afetos, você desprezou os bens materiais que você tinha, você desprezou o conhecimento que você possuía, desprezou no sentido de que você os utilizou de forma equivocada. E hoje sentimos esse vazio. Hoje sentimos essa ausência de algo que a gente não sabe absolutamente o que é e que a gente vai tentando preencher de qualquer jeito. Quem se lembra dessa parábola? A parábola do filho pródigo. Vocês lembram dela? O que é que diz essa parábola? Muito simples, está muito simplificado. Tem mais angu nesse caroço, tem mais caroço nesse angu. Bora, gente, o gato comeu a língua de vocês, foi? O timbuco passou por aqui logo cedo? O que é que diz a parábola do filho pródigo? Cadê as aulas de catequismo de vocês, rapaz? Menino. Vão lá, viu? Para o Novo Testamento, viu? A parábola do filho pródigo é aquela parábola do filho que não tinha feito nada para merecer tal benefício, mas que em determinado momento da sua vida achou que tinha por direito de ter a sua herança, que era construída e foi construída pelo pai, o suor e o trabalho do pai.
E aí ele pede para receber a sua herança, porque ele queria viver a vida como ele achava que devia viver. E aí o pai dividiu a herança certinha, deu a parte dele e ele se mandou para o mundo. Já lembraram? Refresquei a memória? E o que é que acontece daí em diante? Gastou tudo. Fazendo caridade. Como? Oi? Com festa, com mulheres na farra, não foi? Esbaldou-se. Como a gente costuma dizer, lambuzou-se. Né? Não lembra não, mas tinha, viu? Aí devia ter. Então, gente, o filho pródigo pegou a grana dele, a parte da herança, e foi para o mundo, né? Foi muitas festas, muitos amigos, muita jogatina. Agora me diga uma coisa, dinheiro dá em pé? Dá em pé de planta? Muito bem. Ele plantou dinheiro em algum lugar e brotou mais dinheiro? O que é que aconteceu com o dinheiro dele? Tudo que vem fácil, não é verdade? E aí o dinheiro acabou. E onde estavam os amigos? Acolheram ele, não foi? Não? Como assim? Ele não tinha um monte de amigos quando estava cheio de dinheiro? Sumiu tudinho. Negócio sério. E o pobre terminou aonde? Liso. Terminou liso. E terminou aonde depois de liso? A situação dele ficou tão miserável, mas tão miserável, que a única coisa que sobrou para ele foi cuidar de porcos. E mais, ele passou a comer a comida dos porcos, para poder se alimentar. Vejam que a parábola do filho pródigo, ela tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Por quê? Porque o hipoegóico, né? O hiperegóico é justamente aquele filho pródigo que pegou a sua parte da herança divina e foi esbanjar. E aí, em algum momento, esse esbanjamento cessou, porque ele não tinha mais dinheiro para fazer esse esbanjamento, e automaticamente ele começa a cair, e aí ele vai para o hipoegotismo. No hipoegotismo, esse jovem, quando se vê completamente, ele chega ao fundo do poço tal que ele come comida de porcos. E, de uma certa forma, equiparando um pouquinho essas situações, o carente hoje, essa pessoa que se sente completamente vazia, está nessa situação hoje, da miséria suprema de si próprio. E aí, quando ele chega nessa queda, no hipoegotismo, quem lembra o que é que acontece? Ele toma consciência de que ele tinha esbanjado absolutamente tudo e volta para a casa do pai. Muito bem. Aí, com isso, a gente vai lembrar aqui uma passagenzinha do Evangelho, segundo o Espiritismo. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças e a sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Porque é o egoísmo que faz a gente esbanjar. Foi o egoísmo que moveu o filho a pegar a sua parte da herança sem se preocupar se ele tinha feito por onde merecer aquela parte da herança e foi para o mundo se jogar para esbanjar aquilo. Então, esse egoísmo que pauta tudo isso que a gente está falando hoje é o que o Evangelho nos faz o alerta, e lá no Livro dos Espíritos a gente também vai encontrar qual a maior chaga moral da humanidade. Os Espíritos não transversaram, é o egoísmo. Porque essa palavrinha aqui resume todos os nossos sofrimentos nas nossas diversas encarnações e até hoje. E é preciso muita coragem mesmo, porque é muito fácil vencer o outro. Vencer o outro é facílimo. Agora, você vencer você mesmo, você ter a coragem de assumir
a seu próprio erro, o seu próprio equívoco, você ter a coragem de aceitar e de assumir que a sua vida está uma droga por sua responsabilidade e não por culpa dos outros, é preciso muita valentia. Porque nós fomos educados para jogar para o outro a responsabilidade de absolutamente tudo que acontece na nossa existência. Nós somos, na verdade, sempre vítimas e coitadinhos, e nunca responsáveis. Sempre o outro é o responsável pela minha infelicidade, pela minha queda, pelos meus problemas, pela minha doença, e nunca a forma como eu reajo, como eu vivo, como eu me comporto diante do que acontece em relação a mim. E aqui estamos nós. Aqui estamos nós, os carentes. O carente é alguém vazio. Ele tem um oco dentro de si. Por que ele tem esse oco dentro de si? Porque esse processo de menos-valia, ele é tão profundo que ele não se ama mais. Ele não tem auto-amor por si próprio. Ele não tem nada lá dentro. É uma sensação o tempo todo de vazio que a gente fica o tempo todo querendo compensar. Alguns, entrando aqui agora no tema específico da carência, alguns conceitos importantes que a gente precisa refletir. Carência é o estado íntimo de insatisfação que surge da privação de alguma necessidade pessoal, cujo principal reflexo é o sentimento de infelicidade. Eu me sinto infeliz porque eu estou me sentindo privado de algo necessário. Sob análise espiritual, é um fluxo energético de vibrações não compensadas, reclamando o dinamismo da complementação para gerar bem-estar e equilíbrio na vida do ser. Ou seja, sob o ponto de vista espiritual, o carente é alguém que está o tempo todo buscando uma compensação energética. Porque nós vivemos em sociedade justamente porque nós nos complementamos. É no outro que eu me enxergo. É no outro que eu me identifico. É na convivência com o outro que eu também me vejo. Então, isso gera um fluxo energético. Nós estamos diariamente fazendo trocas energéticas com as pessoas que nós convivemos. O carente, essa troca ou essa necessidade dessa troca energética, ela é muito maior e ele está o tempo todo buscando algo que venha trazer essa compensação para esse vazio que ele está sentindo. Na ótica afetiva, é um processo de desnutrição que pode ter se iniciado na infância ou até mesmo em outras reencarnações. Advém de desejos recalcados, expectativas não colimadas e frustrações que não foram superadas, que não foram bem trabalhadas, e isso pode gerar a carência. No estágio espiritual da Terra, a carência de afeto, quase sem exceções, está subordinada à lei do retorno. Esbanjamos ontem o afeto que recebemos, pisamos, passamos por cima daqueles que nos amavam, hoje estamos privados disso. Estamos carentes, estamos tentando achar a nossa alma gêmea e ela cada vez mais está mais sumida ainda, principalmente nos dias atuais. Então, gente, nada mais é do que lei de retorno. Não é castigo divino, não, hein? Não é castigo divino, não. Porque Deus é Pai de infinita bondade, justiça e harmonia. E nós estamos sujeitos a leis. Leis que são geradas e que são manipuladas por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelo que nós pensamos, por aquilo até do que a gente deixa de fazer. Então, a lei, que é uma lei geral para todo o ecossistema que nós estamos vivendo, ela é regida, ou ela é, digamos assim, manipulada pelas escolhas que a gente vai fazendo. As matrizes profundas da carência podem ser encontradas no subconsciente. É o vício milenar de exigir e esperar ser amado, sem disposição altruísta suficiente para amar. Resulta de uma construção lenta e gradual com bases no egoísmo. Ou seja,
a gente, o tempo todo, exigindo ser amado, exigindo que os outros nos idolatrem, que os outros nos apreciem, mas a gente não deu em torno. A gente não deu de volta. Isso é egoísmo puro. A base disso é egóico. Eu quero, mas eu não dou. Eu quero para mim. Eu quero atenção. Eu quero que você ligue para mim 10 vezes por dia, e das 10 vezes por dia eu vou perguntar para você, você me ama? Diga, não diga que não ama não, para você ver. Tem gente que faz dessas exigências uma coisa. As mães que exigem dos filhos que eles reconheçam o sacrifício que ela está fazendo por ter aberto mão da vida dela por eles. A opção foi sua, não foi do seu filho. Então não cobre dele. A opção foi sua. São os pais que exigem dos filhos, o pai, que o filho siga a sua carreira, porque na família todo mundo é advogado e o filho resolveu ser arquiteto. Mas você está sendo injusto comigo com todo o sacrifício que eu fiz para lhe criar e lhe dar sua educação. Não, pai, você está sendo injusto comigo. Porque você não me deu por bondade, você não me deu por prazer, você me deu por uma obrigação de um retorno. Então, o carente, o egoísta, ele está o tempo todo cobrando um retorno, exigindo uma compensação para tudo que ele faz. E isso, gente, nada mais é do que uma construção que nós fizemos ao longo das nossas existências, pautadas no egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, meus desejos atendidos, minha vontade satisfeita, meu eu completamente satisfeito. Ah, mas e eu? Não, você não. Você tem que atender a mim. Então, a gente construiu isso lá atrás. E muitas vezes continuamos a fazer esse mesmo tipo de comportamento na presente existência e a gente não se apercebe. Alguns sintomas de carência. Solidão. Um dos primeiros sintomas. Ciúme. Dependência. Esses três são muito típicos, né? São bem mais comuns. Eu diria que são aqueles mais visíveis até. Porque o carente, ele tem ciúme até da própria sombra, ele tem ciúme dos amigos, ele tem ciúme da posição, do cargo que ele tem, porque ele precisa ser reconhecido o tempo todo de que ele é bom, de que ele é correto. Os amigos, se saírem, não chamarem ele. E meu amigo é meu amigo, eu não divido com mais ninguém. Você tem que ser amigo exclusivo meu, Joselito. Não invente de arranjar, de sair com a minha amiga ali, não. Você só pode sair comigo. Então, o carente, ele tem uma dependência também das pessoas. A minha vida acabou porque o meu relacionamento foi destruído. Como diz aquela velha e boa música, meu mundo caiu. Tem um monte de música que, se a gente parar para ouvir hoje, quando eu começo a ouvir, eu digo, meu Deus, que coisa extremamente depressiva. Puf, desliga. Porque nós retroalimentamos esse nosso comportamento doentio com as coisas que a gente escuta, com as coisas que a gente lê, com as coisas que a gente fala. Então, o carente, ele sofre de uma dependência profunda do outro. Veja que a pessoa que é carente dentro de um relacionamento, ela é totalmente insegura. E ela transforma a vida dela e a vida de quem está no entorno no inferno. Porque não tem quem possa ser feliz e normal o tempo todo pensando onde fulano está, com quem fulano está, o que é que fulano está fazendo, por que fulano não me ligou, ele já era para ter ligado, por que ele não chegou em casa, por que isso? Gente, não tem como viver em paz desse jeito. Não tem como viver em paz. E, automaticamente, eu também faço da vida daquela pessoa, que é o meu alvo, um outro inferno. Eu vou ligar 10 vezes por dia, eu vou querer saber se a pessoa chega 1 minuto atrasada, às vezes, do engarrafamento. Por que você chegou 1 minuto atrasado? E de uma noite que poderia ser agradável, começa a ser uma discussão sem necessidade. E aí eu vou dizer que o outro tirou o meu equilíbrio. Não, eu é que não tenho equilíbrio.
Outros sintomas. Escassa autoestima. Carente não tem autoestima nenhuma. Não tem autoestima nenhuma. A pessoa carente, muitas vezes, entra em relacionamentos conflituosos. Todo mundo está vendo que o cabra não quer nada, que a mulher não quer nada com aquela pessoa, menos ele. Ou seja, o carente tem essa autoestima tão baixa, mas tão baixa, que qualquer migalha de afeto, para ele, é um oásis. Qualquer uma. Tamanho o desvalor que ele sente por ele mesmo. Complexo de inferioridade, isso é fatal na carência. A pessoa se acha sempre o menor do que as outras pessoas. Insegurança, que a gente já falou. Fantasias. Ah, mas o carente, ele fantasia muito. Carente, ele encontrou uma pessoa, olhou para a cara dela, ela olhou para a cara dele, deu um sorriso, já viu um casamento em potencial. Ele já começa a bolar o próximo encontro, como é que vai fazer para chegar junto, como vai ser o casamento, a lua de mel e, quiçá, quantos filhos vão ter. Ele já vai além, já monta todo o panorama. A gente não vê, mas é exatamente isso. O carente, ele entra nos processos de fantasias assim, impressionantes. Atrações proibidas. O carente está sempre atraindo por pessoas que não pode, que não deve. Alicerçado com aquela baixa autoestima, com aquele complexo de inferioridade, onde qualquer migalha de amor, qualquer migalha de afeto é bem-vindo. Impulsos mentais permissivos, ambivalência sexual, a carência pode dar isso. Muitas vezes, traumas que a gente sofre na infância, alguns na área sexual, algum tipo de violência, isso pode gerar um processo de carência na gente, e a gente entra em processos de ambivalência sexual. Depressões, patologias corporais. Isso aqui é interessante, gente, porque tanto o hiperegotismo como o hipoegotismo, eles alteram o funcionamento do nosso organismo. Ambos. Então, diversos problemas de hormônio, de baixa... Por quê? No hiperegotismo, eu exagero, então a gente vai ter aí aneurismas, a gente pode ter problemas de... Eu esqueci o nomezinho agora que se dá. Glândulas que começam a dar problemas. No hipoegotismo, a mesma coisa, porque o processo de desvalia, de baixa autoestima, esse processo gera um processo de autodestruição. E eu começo também a ter menos benefícios dentro de mim, menos hormônios que me trazem bem-estar, e isso vai me adoecendo. Pode aparecer tumores, pode aparecer um monte de coisa. Então, vejam que os extremos, todos os dois são perniciosos fisicamente falando. E nos bastidores de tudo isso está o espírito carente, atestando a sua incapacidade de amar, exigindo atenção e cristalizando-se no apego, ou alimentando o ciúme em conflituosas crises de possessividade. E aí a gente leva isso para absolutamente tudo na nossa vida. A gente se apega aos títulos que tem, a gente se apega aos cargos que tem, a gente se apega aos amigos, a gente se apega até ao trabalho, aos cargos dentro, por exemplo, do centro espírita, dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos. Então, o cara que tem uma baixa autoestima e que vira chefe do setor de vassouras, ele vai se sentir o chefe do setor de vassouras. Mas aquilo para ele vai ser de uma importância tamanha, ele vai se apegar de tal forma naquilo, que na hora que tirarem aquilo dele, ele vai desabar. Por quê? Porque para ele, o cargo do chefe do setor de vassouras dava para ele algo que ele não tem dentro de si. E vai passar a vida toda assim. O carente, em verdade, é um doente que deseja ardentemente amar sem conseguir. Não conseguindo, o que é que ele faz? Ele passa a exigir ser amado,
criando relações complicadas e frágeis. É alguém, a míngua de amor, um constante cultivador da esperança de ser compensado. Então, o carente ele está o tempo todo buscando uma compensação. Então, a gente tem por aqui, por exemplo, as pessoas que não conseguem ficar só. Tem gente que mal termina um relacionamento, desesperadamente tem que arranjar outro, porque não consegue ficar consigo mesmo. Ora, se você não consegue ficar com você 6 meses sozinho, como é que você quer que alguém consiga? Passar o resto da existência do seu lado. Paremos para pensar nessa situação ilógica. Eu não consigo ficar só, eu tenho que estar com alguém. Como é que, se eu não aguento ficar comigo 6 meses sozinho, como é que alguém vai aguentar ficar comigo uma vida inteira? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque se eu estou nesse estágio, eu estou precisando voltar para dentro de mim. Eu estou precisando saber por que eu não estou conseguindo conviver comigo mesmo. Então, o carente é alguém que deseja muito amar, mas, na verdade, ele quer ser amado. E ele não sai de si. Ele não vai, ele quer que venha. E aí tem 2 situações que são muito comuns na carência, que é a insegurança e a solidão. E ambas elas são danosas, por quê? Porque elas desvitalizam o nosso sistema energético de defesa e abrem os nossos chakras às mais diversas agressões predatórias astrais de bactérias, vírus e micro-organismos que são capazes de adoecer o nosso corpo físico. Então, a pessoa que sofre tanto de insegurança como de solidão, ela abre a sua defesa energética para todo e qualquer tipo de energia que chega. E aí a gente chega, toda semana a gente chega no GEAP com os chakras completamente desequilibrados. O tempo todo com a nossa energia bagunçada. Por quê? Porque essas 2 sensações, esses 2 sentimentos dentro da gente, eles estão abrindo o nosso campo de defesa. A insegurança ela é uma usina de forças catalisadoras. Ela funciona como um imã, puxando, sugando e rastreando sem interrupção o que pode preencher a carência, a falta de nutrição, inclusive com casos de vampirismo entre os encarnados. Veja que o carente é um smartphone buscando Wi-Fi. Está lá. Liga a rede. Aí achou a rede. Achou. Quando ele acha a rede, ele se conecta. Só que o carente tem um problema. Ele é um poço sem fundo. Porque, veja, se nós convivemos em sociedade para um sistema de troca, significa que eu tenho que ter energia para dar e você tem que ter energia para me dar. O ato sexual, ele parte desse princípio. O ato sexual, quando ele é feito por 2 pessoas que estão em equilíbrio e com um afeto sincero entre elas, o que é que acontece? Esse ato, ele é um ato de troca. A gente permuta energias através do ato sexual e essas energias, elas nos revigoram, elas nos revitalizam. Há quem diga, inclusive, que melhora a pele. Não é verdade? Por quê? Porque há uma troca. Quando isso é feito não pelo afeto verdadeiro, quando isso não é regado pelo amor, isso é simplesmente um ato distintivo animal. E aí o que é que acontece? Eu sintonizei no Wi-Fi lá do carente. Dei bobeira, aí na minha carência também sintonizei no Wi-Fi dele. Aí nós vamos para a cama. Nunca conheci, nunca te vi, mas sempre te amei, né? Aí a pessoa encontra ali na noite, conheceu naquela noite, achou bonitinho e vamos. Você não sabe procedência, carteira de identidade, carteira de vacinação do caba, como é que está, você não sabe nada. Aí vai lá. Aí você não sabe com quem você está deitando, porque como a própria irmã nos diz aqui, nesse processo de insegurança, o carente ele também é um vampiro. Ele é um vampiro energético. Nós estamos o tempo todo sugando das pessoas a energia visando nos complementar. Só que tem um problema. Eu sou um poço sem fundo. Porque um poço com água, o que é que a gente vai? A gente vai lá tirar água para matar a sede de alguém. Isso é você doar energia. Mas se o poço não tiver fundo, e eu fizer o sentido de jogar a caneca d'água dentro dele, o que é que vai acontecer?
a água vai embora. Então, dentro do processo de relação, nesse contexto aqui, um ato sexual não tem troca, só tem sugação. Então, alguém vai sugar a energia de alguém. Alguém, aparentemente, vai ficar com energia, mas alguém vai ficar sem. Então, muita atenção e muito cuidado. Porque aquela célebre frase que se costuma dizer, lavou, tá novo, para isso aqui não funciona, não. Não funciona. Então, é preciso que a gente tenha... E a gente que é carente, e a gente que está se identificando com esse tipo de coisa, a gente precisa começar também a atentar para isso. Por quê? Porque eu começo a me tornar um exigente do outro. Eu começo a estar o tempo todo sugando do outro energia. E não tem quem nos abasteça. Ninguém vai conseguir suprir a nossa necessidade de segurança. Ah, porque ao lado de fulano eu me sinto seguro. E se fulano amanhã não estiver mais aqui? Essa segurança, ela é falsa. Porque a segurança tem que estar dentro de você e não fora. O outro extremo é a sensação de abandono. E aqui, a sensação de abandono, ela tem na carência afetiva e na solidão as suas máscaras. O resultado da idealização de um mundo perfeito, com pessoas irreais, e da descrença na fé em algo maior. Se sente abandonado quem espera demais do mundo. Eu acho uma graça o divã do Facebook. O divã do Facebook, ele é fantástico. Você quer saber como anda a pessoa? Pare para olhar a TL do Facebook. Daqui a pouco você vê assim... como é? Aí eu nem sei, é porque nem me ligo com essas coisas. Ah, porque fulano Menino, hoje eu estou com problema de memória. Não é me traiu, não. Não. Eu fiquei magoado com fulano, me desiludi com fulano. A desilusão é sua. Você esperou da pessoa mais do que ela tinha para lhe dar. Então, o carente é alguém que ele idealiza as pessoas. Ele quer que o amor da sua vida seja perfeito. O amor da sua vida não tenha cáries. O amor da sua vida vai abrir a porta para ela e puxar a cadeira para ela sentar à mesa. E aí, quando o amor da sua vida não faz mais isso, Então, o carente, ele não vive a realidade. E por não viver a realidade, ele se sente o tempo todo abandonado, porque as pessoas estão o tempo todo deixando-o abandonado. As pessoas nunca atendem a expectativa dele, porque ele está botando expectativas irreais nos outros. Ele não está olhando para dentro de si. Quanto mais carentes, menos gostamos de nós e mais desesperada vai ser a nossa busca pelo outro para preencher a nossa vida. Essa insatisfação com nós mesmos, que chega até a aversão, pode ocorrer o processo de aversão da gente com a gente mesmo, tem um poder extraordinário de camuflagem. E, por essa razão, impede-nos de verificar com exatidão qual é a raiz de muitos dos nossos comportamentos durante a vida. Então, a gente termina perdendo uma ótima oportunidade para se olhar. Carência é resultado de egoísmo milenar. É efeito de quem não entrou em comunhão com a vida, com o próximo e com as leis superiores do bem e do amor. E hoje, cansados de esbanjar a herança divina com as nossas escolhas infelizes, estamos nós aqui, carentes e tentando fazer o caminho de volta para a casa do Pai. E o Pai nos recebe? Sim, Ele nos recebe. Como é que a gente vai mudar essa realidade de tanta carência? Primeira coisa, a gente tem que ter o controle da nossa vida emocional. Esse é o primeiro passo. Saber adiar a nossa gratificação pessoal é muito importante na aquisição desse controle. Tudo a seu tempo, conforme os méritos e os esforços pessoais. Ou seja, gente, fazer por onde alcançar as coisas e não esperar que ela nos venha de graça, que o afeto do outro nos venha de graça, que as conquistas nos venham de graça, mas fazer por onde merecer e muitas vezes adiar a gratificação do nosso ego.
Se desejarmos sinceramente retomar o nosso caminho em direção a uma vida farta, preenchedora e sob a presença da alegria, compete-nos o aprendizado de transformar impulsos personalistas em valores morais. Aqui eu recomendo a leitura do livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel pelo Chico Xavier. Um grande exemplo do que é a gente transformar impulsos personalistas em valores morais. Foi isso que Paulo de Tarso fez naquela encarnação dele. Ele pegou o que ele tinha de mais deturpado dentro dele e colocou tudo isso a serviço do Cristo, transformando, transmutando aquelas características de personalidade que ele possuía. Então, é um ótimo exemplo para essa situação. O que nos falta para superar o estado de carência é saber nos cuidar não mais com egoísmo centralizador, não mais com os nossos caprichos pessoais atendidos, mas com aceitação, com amor, com acolhimento por a gente mesmo, com muita coragem para a gente se aceitar e com a humildade para a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. E que a gente tem que correr atrás dessa ajuda. E a gente precisa correr atrás dessa ajuda quando o nosso estágio de carência já está comprometendo totalmente a nossa vida de relação. A reeducação da carência e da solidão significa ajustar a nossa vida mental e emocional à realidade. Parar de viver de fantasia. É viver o hoje, o aqui e o agora. Qual é a minha realidade emocional? Qual é a realidade do meu parceiro? É aceitar o hoje, o aqui e agora. Só assim a gente começa a quebrar esse ciclo danoso e vicioso que é da carência. O carente, ele espera demais. O solitário, ele descrê rapidinho. O carente magoa-se com uma facilidade, vive magoado, melindrado, com tudo e com todos. O solitário desanima fácil, fácil. Qualquer coisa, ele quer desistir, ele quer cair fora. Quem espera muito ou desanima com facilidade está na contramão do fluxo da vida, que é dar, é realizar e é continuar sem cessar, independente dos resultados que eu vou alcançar. Se eu não estou alcançando aqui agora, eu continuo plantando, eu continuo fazendo. É sair de mim para ir ao outro. É sair do meu comodismo egóico de querer que venham a mim e eu sair para ir ao encontro do outro. Por que se fala em tratamentos depressivos que se orienta o depressivo a ir fazer um trabalho voluntário, fazer algum tipo de trabalho assistencial? É para ele parar de olhar para o umbigo dele e começar a olhar para fora. Ver que existe outras pessoas, existe um mundo real no entorno dele e passar a viver essa realidade. Carência e solidão, elas são resolvidas quando nós fazemos o movimento contrário. Ou seja, ao invés de exigir e esperar sermos servidos, fazer e escolher servir e escolher amar. Plante sem temor. Quem se lança ao trabalho de semear, ainda que esteja necessitando de alimento, terá gratas e louváveis surpresas no caminho. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, aceitar a nossa realidade. Sou carente sim, ter a humildade para reconhecer isso. Segundo, buscar ajuda. Terceiro, entender que isso é um processo egóico. E se é o egoísmo que está me movendo, eu tenho que sair dele. E eu só saio do egoísmo se eu for para fora. E aí eu deixo para vocês, como mensagem final, volte, uma mensagem. Nós somos aquele filho pródigo. Talvez, nesse momento, a gente esteja comendo a comida dos porcos. Talvez. Algum de nós aqui esteja, talvez, emocionalmente se sentindo nessa situação. Mas lembre-se que, a partir do momento em que você entender que o processo é seu, que é as suas escolhas, que são as suas escolhas, que é a forma como você está regendo a sua vida, que está causando o seu sofrimento. Na hora em que você assumir a sua responsabilidade pela sua vida e começar a fazer o caminho para sair disso, as coisas vão começar a acontecer. E aí a gente volta para a casa do Pai.
Porque o Pai está esperando todos nós. Porque o nosso objetivo aqui não é sofrer. Nós não estamos encarnados aqui para sofrer. Se estamos hoje sofrendo, foi por escolha própria. O que o Pai quer de nós é que nós estejamos felizes e possamos sorrir. Então, que a gente possa fazer melhores construções na nossa existência. Ele não vai pegar aqui não, mas eu trouxe o alternativa B. Ele não contava com a minha astúcia. Haha, já estou acostumada. E eu deixo para vocês essa mensagem, do grupo Vozes e Acordes, lá do Rio de Janeiro. Gente perdida, sofrida, aturdida, magoada, sem explicação. Gente que vive o desgosto, orgulho, rancores, calúnias e a solidão. E não percebe que a vida é mais do que vida, ela é estrada, é renovação deste caminho de pedras que estamos seguindo. Brotará a perfeição. Perfeição. Olhe pra frente e esqueça das vezes que a vida te joga, te leva ao léu. Declame o rosa das flores, as nuvens, os pássaros e o sublime azul do céu. Recriar a insensatez de viver, de crescer e amar, e abraçar a lucidez do amanhã bem melhor que virá. Recriar a insensatez de viver, de crescer e amar, e abraçar a lucidez do amanhã bem melhor que virá. Pra viver a vida, pra viver a crescer e amar, e abraçar a lucidez do amanhã bem melhor que virá. Recriar a insensatez de viver, de crescer e amar, e abraçar a lucidez do amanhã bem melhor que virá. Acredite, você ainda vai ser feliz. Muita paz.